difícil lembrar porque faz muito tempo, mas é fácil de dizer quando o teatro entrou na minha vida. Eu era um garoto de 12 anos e comecei a fazer teatro no Ceará, em Fortaleza. Tinha um grupo de teatro ligado à Faculdade de Filosofia. Eu, com 12 anos, naturalmente não fazia filosofia, mas em compensação tinha um personagem menino na peça que eles iam fazer e fiz eu, que era aluno de um colégio ao lado. Desde aí, nunca mais me afastei do teatro. O teatro me interessou também nessa época, não sei se já antes disso, como leitura. Meu pai tinha sido dono de uma livraria e eu ia à livraria do meu pai e até trabalhava nela nas férias. Enfim, e li muito teatro, fora os que tinha na biblioteca de casa mesmo, muitas peças de teatro. Daí fiz teatro amador, fiz teatro semi-profissional e vim para o Rio e sempre fazendo teatro. Comecei minha carreira como ator, quis, enfim, trabalhar, desenvolver a minha carreira de ator e tinha ambições de escrever, porque sempre gostei muito de ler e de escrever. E por um desvio da estrada terminei diretor de teatro. Tenho no Ceará os meus primeiros mestres, porque deve ter sido 54, 53, começo de 54. Fiz essa primeira peça, o autor e diretor dessa peça chamava J. Narbal, foi a primeira pessoa que me introduziu no teatro, mas o primeiro mestre veio a ser depois Valdemar Garcia, que era todo um personagem. Além de ser pessoalmente uma figura muito curiosa, muito, enfim, rica, complexa, de personalidade, um tipo inesquecível, ele era, enquanto artista, um homem, eu diria que à frente do seu tempo. Dizer, o texto deve ser sabido como caminho de casa, numa época em que os teatros ainda tinham pontos, o cara que pontava o texto, e ele diz que o texto tinha que ser uma segunda natureza para que o ator pudesse se dedicar às coisas muito mais importantes do que simplesmente a memorização das palavras, enfim. Outro grande mestre foi o B. de Paiva. Diria que com o B trabalhei muito mais. Fiz muitas peças, trabalhei muito dirigido por ele e era encantado com alguns dos seus talentos. Um deles, o seu talento plástico. Eu, como considero hoje um diretor com uma preocupado com a poesia da cena, meu primeiro poeta assim, foi B. de Paiva. Depois Haroldo Serra e outros mestres que tive no Ceará. Eu me fiz diretor por acaso e nem combinei tanto interpretação e direção. Pelo contrário, eu, apesar de agora ter divulgado muito, de ter sido muito divulgado, que eu faz 10 anos que não atuava, mas mesmo de 10 anos para trás, atuei muito menos do que gostaria. O que eu fui foi diretor. De repente eu estava fazendo uma peça como ator, uma peça do Nelson Xavier, direção do próprio Nelson e do César Thierry, e escrevi uma adaptação, isso sim era uma coisa que eu gostava de fazer, de uma peça infantil, uma adaptação do Flix do Ziraldo, que era um livro recém-saído. Aí, em princípio, um amigo comum me apresentou o Ziraldo, ele se entusiasmou pelo texto e aprovou a montagem. Eu mostrei esse texto ao diretor da peça que eu fazia, que era o Cécio, que se empolgou para fazer, mas não podia fazer logo, enfim. Por certas circunstâncias, eu dirigi. A partir daí, essa direção me empolgou, não como qualidade, mas como processo. Descobri que esse era o meu instrumento, a direção. Eventualmente, aos poucos, voltei a escrever, montar peças minhas e a atuar. Se eu hoje volto a atuar é porque nessa idade a gente se dá conta que tem pouco tempo e quer fazer o que não fez o suficiente, quer fazer o que acha que perdeu tempo. Então agora quero escrever muito, atuar muito, porque acho que escrevi menos e atuei menos ainda do que gostaria. Nós, diretores de teatro, somos uns artistas sem rosto, porque
porque não se sabe muito o que faz um diretor. O diretor, como é presente de alma, de espírito, é um personagem invisível até o que é ele. Se eu disser que aquela peça que ele viu é tanto o diretor quanto o autor, ele vai me achar pretensioso, porque o autor escreveu e tal, mas se ele assistir a essa peça feita por diretores diferentes, ele vai entender um pouco quanto são diferentes essas montagens. E eu diria também que nós somos mortais. Quer dizer que somos mortais? Se dirá que todos os homens somos, todos os humanos somos. Só que, enquanto artistas, nem todos somos. Os pintores são imortais, permanecem por suas obras. Os escritores, até hoje estamos lendo, sei lá, Machado de Assis, vendo os quadros dos mais diferentes pintores de todas as épocas, ouvindo a música, não é, de Beethoven. São todos imortais. O artista de teatro, o diretor de teatro é absolutamente imortal.